professora Grace, doutora Grace, e a bolsista Francisca Carla, especialista, Ferreira das Chagas, que tem nos acompanhado aí desde o primeiro projeto PAINTER, né, da educação de jovens e adultos, com povos do campo, das águas e da floresta. Esse coletivo é formado, né, principalmente esse movimento, esse projeto, a partir das intervenções, das pesquisas, no campo do ensino também da especialização em educação do campo e escolar indígena, a partir do coletivo, do movimento Observatório da Educação do Campo, das Águas e da Floresta e escolar indígena aqui no Alto Solimões. É um coletivo que vem trabalhando com o campo do ensino, pesquisa e extensão desde 2014, né? Então, já são 12 anos aí, mais ou menos, né, de trabalho, e nesse trabalho árduo, né, mas muito gratificante, com os povos do campo, das águas e da floresta, que é o nosso contexto aqui do Alto Solimões, né? Então, trazer esse território para dentro da universidade, dos currículos de formação de professores, e principalmente para os processos de formação continuada, tem sido um dos nossos grandes pilares aqui, e principalmente o observatório também atua nesse campo da implementação, de verificar, de analisar e compreender a implementação das políticas públicas, principalmente voltado para a educação do campo e escolar indígena. Então, é com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje, né, também as nossas duas participantes também, né, nesse projeto, a Ana Paula, uma estudante da pedagogia, e a Suzy, já uma quase egressa, né, Suzy, concluindo seus trabalhos, também na pedagogia. Temos a satisfação de ter online o professor doutor Evandro Guedin, né, que vai muito nos ajudar nesse trabalho, nesse coletivo, que a gente já lhe considera, viu, professor, uma honra ter a sua parceria, e dizer que a gente vai precisar muito nesse segundo semestre, né, da submissão da PCN, que a gente está pensando muito no campo do ensino, da educação, nesse processo aqui no INC de 20 anos nós estamos fazendo, e a gente ainda não tem um programa de mestrado. Então, é com muita alegria que a gente também, né, já oficializa aqui essa sua parceria conosco nesse sentido, tá, professor? A gente vai ter outros momentos de diálogo aí, com certeza. Temos aqui online o mestrando, o professor Max de Souza Pinheiro, meu orientando, né, de mestrado nesse campo da educomunicação. Ele está em Parintins, né, vai fazer a mística, vai nos dar a honra aí desse momento inicial. Temos aí a Elizabeth, que também, a partir desse projeto, nós tivemos aí de ser esse grande guarda-chuva, e aí, a partir dos objetivos específicos, cada orientando, pibiquiano, né, e bolsista do projeto, vai desenvolver um trabalho coletivo aí em cada objetivo de atuação. Então, assim, é um grande guarda-chuva esse PAINTER, e aí vem junto com a gente os mestrandos, os pibiquianos, TCCs, nessa empreitada. A Cristiele, que está aí também, é uma pibiquiana, né, da professora Grace. Deixa eu ver quem mais, né, o professor Mário Ticuna, é um professor de longa data e parceiro nosso, desde o Proformação. O Mário foi nosso aluno aí do Proformação e hoje, com muito orgulho, é doutorando, né, no campo da antropologia, né. O Mário conheço o Mário bem antes de entrar na universidade. Mário, um professor que é muito orgulho, viu, Mário? Você vai contribuir muito nesse processo, nesse sentido. É um professor da rede aqui e vai contribuir muito nesse objetivo desse nosso projeto. O professor Salomão é egresso da especialização em educação do campo, das águas e da floresta, mas também é doutorando em antropologia, né, professor? O Salomão, nosso parceiro, Salomão Clemente, nós temos dois Salomão, aí o professor Raj também, que daqui a pouco está entrando. Então, Salomão é muita alegria, né, também o Salomão defendeu um TCC brilhante, né, na especialização, que também tem muito a ver com o campo que a gente vai pesquisar e implementar os projetos, viu, Salomão? Muito naquela tua perspectiva, tá? Então, você vai ser um grande contribuidor nesse trabalho. A Nazilene é egressa já, Grace? Quase egressa já, já terminou. Só falta a colação, tanto ela como a Suzy.
Nasa, é um prazer também, né? É uma pesquisadora do campo, né? Da educação do campo. Um prazer enorme, você vai contribuir muito, e aqui nós estamos aí de portas abertas para receber todas as contribuições possíveis. Não sei se eu esqueci de alguém. Vou passar para a professora Grace se apresentar também. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu me chamo Grace, né, também sou professora do curso de Pedagogia do INC, e a gente, juntamente com a Jarliane, aprovamos esse projeto. De pronto, é meu primeiro projeto, juntamente com a professora Jarliane. Para a gente é uma imensa alegria, a gente finalmente conseguiu a aprovação de um projeto com financiamento, porque a gente sempre, numa articulação de mérito, mas sem financiamento, né, professora Jarliane? Sempre a gente conseguia aprovação ao mérito, mas nunca com financiamento, e é uma honra a gente conseguir agora, aí executar, né, os objetivos, juntamente com todas as pessoas que estão aqui presentes. A gente conta muito com vocês. Quero de antemão dizer que cada pessoa que está aqui presente hoje, né, pode colaborar juntamente com o Albecas na execução do projeto. Nós temos 18 meses para executar o projeto, né? Hoje a gente vai, a abertura do projeto, e aí a gente vai apresentar o projeto. O professor Salomão daqui a pouco vai estar entrando para fazer essa brilhante apresentação aí de abertura, e continuamente as reuniões vão se manter, e a gente espera também manter a presença de todos, né, para que a gente consiga aí executar o projeto, e eu agradeço, né, a presença de todos aqui que estão presentes. É isso, obrigada, gente. Obrigada, professora Grace. Também registrar a presença da professora doutora Edilanê, do curso de Agrárias. Levanta aí, será que está dando para te ver? Tá, né? Que também é nossa parceira do Observatório. Então, esse trabalho é um trabalho na perspectiva, como sempre, interdisciplinar, né, de diferentes áreas, nessa parceria, e tem sido uma demanda recorrente, né, a ausência ou pouco material didático aliado e articulado a partir do chão da escola, das comunidades desse território, né? Então, esse projeto, a Escola na Floresta, significa isso, né? Principalmente isso, essa possibilidade da gente estar trazendo, né, junto com os povos do campo, das águas e da floresta, né, não para eles, mas com eles, desse trabalho, desse princípio, desse protagonismo, dessa possibilidade da gente estar construindo materiais, mais do que materiais, mas uma proposta curricular em parceria com a CEMED, né? Eles não puderam estar hoje aqui, mas são nossos parceiros, e os diferentes também, as secretarias também do Alto Solimões, e a gente nessa parceria, principalmente com Tabatinga também, né? Que é um trabalho que a gente vai realizar também em Tabatinga, nessa perspectiva aí desse trabalho coletivo, interdisciplinar e articulado com as demandas dos professores e das secretarias. Então, nós vamos iniciar, professor Max, com a mística. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você, não manda, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola
só ficando puro, tristeza e tinta fresca. Por isso eu pergunto a você no mundo, ser mais inteligente, o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia um profeta. O mundo é uma escola, é uma das falas do profeta Gentileza. Talvez a mais conhecida seja a gentileza, gera gentileza. E isso conta um pouco da história desse homem adulto, empresário, com família, que larga tudo para viver essa vida de espalhar mensagens de amor pelo mundo, né? Tocado por uma tragédia que aconteceu num dia como hoje, um dia 17 de dezembro de 1961, em que um circo em Niterói ele é incendiado e mais de 400 pessoas são mortas, principalmente crianças. Ele afirma que teve uma revelação, no dia seguinte ele pega o caminhão dele, larga tudo, vai para lá, mora 4 anos no local do incêndio, constrói um jardim, que ele chama de Jardim Gentileza, e depois sai andando pelas ruas do Rio de Janeiro, entregando flores, mensagens. Alguns dizem que a maior obra dele são esses 56 painéis que ele fez à mão, nas suas próprias mãos, nas pilastras do viaduto, na chegada do Rio de Janeiro. Mas isso, na realidade, é a grande obra material dele, né? A grande obra que ele deixa mesmo são as mensagens, né, desse mundo que é a escola, esse mundo que ensina, na noção que a gentileza pode ser algo a mover o mundo em detrimento do capital, né? E é interessante essa canção porque ela também tem sua própria história. A Marisa Monte estava no Rio de Janeiro fazendo uma gravação de um vídeo com Carlinhos Brau sobre em defesa da paz, e ela saiu para mostrar para o Carlinhos Brau, que não era do Rio, esses painéis, né? Estava com um pouco mais de um ano que o Gentileza havia morrido e a prefeitura pintou tudo de cinza, né? Cobriu tudo, todos os painéis, né? E ela faz essa canção, isso gera uma mobilização imensa. Diversos artistas vão fazer a restauração, repintam, não raspam aquela tinta que a prefeitura tinha colocado, repintam a obra. Ela é tombada como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, né, e a prefeitura passa a ter a obrigação, inclusive, de resguardar esse patrimônio. E está lá essa mensagem, né, física, mas está também no nosso dia a dia. Toda vez que alguém diz que gentileza gera gentileza, toda vez que a gente tem um dia meio atribulado e que uma ação gentil transforma esse nosso dia, melhora um pouco esse nosso dia, suaviza essa nossa estada aqui, a gente está, de alguma forma, pondo em prática ou revivendo o que o profeta Gentileza defendia. Eu acho que tem tudo a ver com a gente começar o nosso trabalho pensando essa questão. Tem uma outra que ele usa muito, que é o amor, palavra que transforma. E, de fato, né, a gente, quando ouve falar do amor, não tem como não lembrar da amorosidade do Paulo Freire, e que é algo tão presente, né, esse amor que nos ajuda a construir, que nos torna inconformados com esse mundo e que nos faz querer transformá-lo, né, essa utopia que nos move e que está muito presente na fala dele. Então, acho que essa é a contribuição para a gente refletir e começarmos nossos trabalhos hoje com muita gentileza e com muito amor, e entendendo que o mundo é uma escola. Professor Salomão, muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Max. Foi linda a mística, né? Realmente, nesse trabalho, lembrando aí Paulo Freire, nessa amorosidade, né? E com muita alegria, vamos receber o professor Salomão. Bom dia para vocês todos. Eu estou em Santa Cruz do Arari. Estou trabalhando numa turma do programa Escola da Terra, com 40 professores da Multissérie aqui no município. Eles não estão vendo vocês,
e vocês não estão vendo eles por conta das nossas questões aqui de internet e comunicação. Eu queria que a gente acessasse no computador, mas não deu certo. Então, a gente está acessando no celular, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, assim, desculpas por causa disso, mas eu queria agradecer vocês e dizer que a gente pode conversar pelo menos uns 20 minutos, 25. Então, eu queria dizer primeiro da minha alegria, né, de estar podendo falar aqui do estado do Pará, mas da nossa Amazônia. Estou falando de Santa Cruz do Arari, que é um município do território marajoara, um município lindo que tem um rio Arari tão bonito quanto o rio Solimões, que vocês têm. Aqui no rio Arari, o peixe mais famoso que nós temos é o tamuatá. Vocês já comeram tamuatá aí? Já? Aqui, quando tem tamuatá, tem até o festival do tamuatá, que eu estou muito triste de perder, que vai acontecer no dia 30, né? 30 de junho. Então, para vocês verem que, ainda que a gente esteja na Amazônia, a gente nunca pode falar de uma Amazônia, né? São múltiplas Amazônias. Aqui na Amazônia Marajoara, nem todos os municípios têm a predominância do tamuatá. Mesmo o território do Marajó, aqui a gente tem o Marajó dos Campos e o Marajó das Águas. E o Marajó dos Campos é porque a predominância, não é que não tenha água, não tenha rio, mas a predominância são as fazendas, é o pasto. O búfalo, o Marajó é famoso pela produção do queijo do Marajó, do leite do Marajó, mas há municípios no Marajó que não têm o búfalo e que não têm o queijo do Marajó. E, geralmente, esses outros municípios são o Marajó das Águas. O Marajó das Águas é porque a nossa região amazônica ela é uma região marcada pelas águas. Nós temos 20% da água doce, da água potável do planeta. 1/5 do mundo estão nos nossos territórios. E eles ainda estão, quer dizer, ela ainda está, não é, esse potencial todo de água, porque nós temos a proteção da floresta nas nascentes dos nossos rios e porque a gente tem os territórios. A Amazônia ainda existe nas características que ela tem, porque nós temos os territórios indígenas, nós temos os territórios quilombolas, nós temos os territórios, os assentamentos agroextrativistas, as reservas extrativistas. Então, se a Amazônia ainda mantém todo o seu bioma, a sua biodiversidade e a floresta em pé, que hoje, não é, contribui para a questão do enfrentamento das mudanças climáticas, é por conta dos nossos povos originários que estão aqui muito antes dos colonizadores chegarem. Não é? Nossos povos originários estão há 19 mil anos, há 12 mil anos, que eles vêm convivendo com a floresta, com os rios, com a sua cultura, com a sua ação sobre a natureza. Os seres humanos são natureza e somos nós que produzimos os nossos territórios. Não tem território sem gente. Isso que a gente aprende quando a gente está envolvido com a educação do campo, com a educação escolar quilombola, com a educação escolar indígena. Só existe educação, só existe povo indígena por conta da relação que eles estabelecem com o território, que vai transformando a natureza e nos transformando coletivamente.
e vai produzindo os nossos pertencimentos. Os sujeitos são indígenas porque pertencem a um território indígena, porque produzem suas territorialidades indígenas, porque o território ele não é só fixo, geográfico, ele também é simbólico, ele também é cultural. Assim como existem os territórios, existem as territorialidades. Então, nós vivemos num território que é a Amazônia, ou que são as Amazônias, que elas têm duas características fundamentais, que é a complexidade e a diversidade. A Amazônia é essencialmente complexa. Não é fácil descrever, caracterizar todos os territórios que constituem as nossas Amazônias, porque ela se constitui na relação entre a bio e a sociodiversidade. Aí nós temos milhões de espécies vegetais, milhões de espécies animais, e nós temos diversos povos, não é? Culturas, etnias, coletivas que vão ocupando a Amazônia, modificando, não é? os territórios, construindo relações e fortalecendo os seus pertencimentos. Então, eu estou falando tudo isso porque o projeto, não é, que nós vamos desenvolver, porque eu também fui convidado pela Jarliane para colaborar, não é? Um projeto que quer produzir material pedagógico para que a gente utilize nas nossas escolas. Eu gosto mais dessa nomenclatura. Nós vamos elaborar materiais pedagógicos, educativos, nem sempre didáticos, porque, às vezes, a ideia do didático ele está muito associado às nossas formas de ensinar, que muitas vezes acabam padronizadas do livro didático que todo mundo tem que seguir. Então, eu prefiro a nomenclatura de materiais educativos, materiais pedagógicos. E também eu tenho discutido muito essa ideia das metodologias ativas, porque muita gente hoje está na onda das metodologias ativas. E aí eu estou sempre explicando que as metodologias ativas elas estão no campo da formação de professores, mas que trabalha com a epistemologia da prática. Ou seja, nós incentivamos nossos professores, não é, a desenvolver uma prática pedagógica que dê conta da aprendizagem, e a aprendizagem muito centrada nos conteúdos, como se a educação não envolvesse todo um processo de formação humana, integral, omnilateral, que, por meio dos conhecimentos que as pessoas vão aprendendo, elas vão aprendendo valores, elas vão aprendendo relações de sociabilidade, elas vão aprendendo um conjunto de questões que nem sempre são visibilizados com os conteúdos. Porque quando a gente pensa em conteúdo, a gente pensa que vai aprender matemática, português, história, geografia. E, como a gente vive aí sob a égide dos exames nacionais e internacionais, esses exames só querem saber se os nossos estudantes aprenderam os conteúdos de português e matemática, como se isso só fosse suficiente. Então, as metodologias ativas, elas estão nessa onda. Elas querem formar o professor para que ele conduza o processo de ensino-aprendizagem de uma forma dinâmica, de uma forma flexível, entendeu? Mas, no fim, o que interessa são os resultados. Se os alunos, de fato, aprenderam a leitura e a escrita e a matemática, que é isso que vai avaliar nos resultados. A nossa lógica de formação
ela vem da epistemologia da praxis. A gente quer que nossos docentes, nossos educadores, nossas professoras aprendam, claro, a ensinar, tenham metodologias dinâmicas, flexíveis, mas que saibam também por que elas estão utilizando aquelas dinâmicas e também a intencionalidade do processo educativo, não é? Que a gente não precisa desenvolver um processo educativo para ajustar as pessoas no sistema mundo capitalista, eurocêntrico, antropocêntrico, urbanocêntrico, capacitista, racista, patriarcal que a gente vive, certo? Então, a minha primeira questão é essa. Que bom que nós estamos reunindo pessoas da melhor qualidade, não é? Pesquisadores das universidades, professores da pós-graduação, professores da graduação, estudantes, e sempre que possível, com pessoas das nossas comunidades, dos nossos movimentos sociais, indígenas, ribeirinhos, extrativistas. E no caso de Benjamin Constant, além de tudo isso, nós ainda temos uma tríplice fronteira. As pessoas, elas são da Amazônia, amazonense, digamos assim, né? Ou da Amazônia de Benjamin Constant, mas às vezes elas são do Peru, às vezes elas são da Colômbia, elas são brasileiras, e nós temos escola em que os alunos são desses 3 países, certo? Então, olha só como que é desafiador um processo educativo onde as pessoas têm 3 países, 3 culturas, 3 línguas e muitos outros dialetos e muitos costumes, entenderam? Então, esse é o nosso desafio, produzir material pedagógico, educativo, que possa apoiar nossos professores, que possam ajudar os estudantes a aprender, mas não aprender por aprender. Eles podem aprender também que a diversidade é uma marca importante da nossa sociedade, que eu posso ser brasileiro, estudar com um estudante colombiano, estudar com um estudante peruano, e a gente aprender uns com os outros as nossas diferenças, trocar as nossas informações, as nossas línguas, as nossas culturas, as nossas iguarias, as nossas canções, as nossas danças. Entendeu? Olha, nós podemos realizar um processo educativo dialógico. Nós podemos realizar um processo educativo intercultural. Esses saberes, essas cosmovisões, elas não estão separadas. Pelo contrário, na tríplice fronteira, elas se articulam, elas não se fundem, elas não se unem, elas se relacionam entre si. E, ao se relacionarem entre si, não é? Elas não precisam ter uma que é melhor, superior do que as outras. Porque o processo da apartação ele é complicado, tanto quanto o processo da hierarquização. Então, as 3 culturas, saberes, pertencimentos, eles são diferentes. Eles não são melhores ou piores, superiores ou inferiores. Eles podem ser tratados assim, se a relação de poder entre os países, entre os sujeitos acontecer dessa forma. Mas se a gente quer uma relação dialógica, se a gente quer uma relação intercultural crítica, porque é isso que nos ensina a Catherine Walsh. A Catherine Walsh apresenta várias maneiras de como a gente pode juntar as culturas numa perspectiva intercultural, mas não fazer de uma forma dialógica, interativa, às vezes até interseccional, porque a ideia é essa.
As pessoas são de 3 países, mas elas são de classes diferentes, elas são de gênero diferente, elas são de raça diferente, elas são de um conjunto de fatores diferenciados que a diferença nos enriquece. Eu posso entender a diferença como um elemento de enriquecimento, mas eu posso também entender a diferença como um fator de discriminação, como um fator de desigualdade, que é o que acontece na nossa sociedade. O ruim não é ser diferente, o ruim é transformar a diferença numa desigualdade, certo? Então, toda vez que a diferença oportunizar uma desigualdade, eu tenho que lutar pela igualdade, porque nós temos que ter iguais condições de viver bem, de prosperar, de ter acesso aos conhecimentos e às tecnologias. Mas o fato da gente lutar por essa igualdade não quer dizer que a gente vá se homogeneizar. Toda vez que a igualdade proporcionar a homogeneização, eu tenho que lutar pela diferença. E toda vez que a diferença proporcionar desigualdade, eu tenho que lutar pela igualdade. Então, olha, eu tenho que lutar pela igualdade e pela diferença. Eu tenho que lutar para que a gente possa se relacionar entre nós sem invisibilizar as culturas que têm menos possibilidades, às vezes menos poder. E é isso que acontece. É intercultural, mas é um intercultural que permanece a hierarquização, a discriminação. Muitas vezes, o racismo ambiental. Entendeu? Olha, eu tenho dito que quando a gente começa a chamar as nossas populações do campo, das águas e das florestas como população de difícil acesso, como comunidades isoladas. Olha que nome horroroso! Não existe mais nada isolado hoje no mundo. E quando a gente chama de comunidades remotas, meu Deus, parece assim que é do tempo. Não! Essas maneiras da gente tratar as nossas comunidades, e em Manaus, não, no Amazonas, pelo pouco que eu conheço e participo do Amazonas, é muito forte a ideia de interior. Então, as comunidades do interior. Olha, o interior existe na relação direta com a capital. Então, a capital é sempre entendida como o lugar da prosperidade, o lugar da cidadania, o lugar das possibilidades. O interior é entendido como o lugar da matéria-prima, que a gente vai lá extrair para exportar. É um lugar que as pessoas não conseguem estudar, porque não tem nem universidade, às vezes não tem escola. É um lugar... Olha, a gente não se dá conta de toda vez que a gente fala que uma comunidade é do interior, que uma pessoa é do interior, a gente não está só dizendo que ela vem do território rural. A gente está trazendo toda a carga estigmatizada, toda a carga de discriminação que vem junto, entendeu? E isso não é só para o interior. Quando a gente diz, é uma comunidade de difícil acesso. Não existe esse nome. Nenhuma pessoa diz assim, eu sou, quando vai se apresentar, nenhuma pessoa diz assim, eu sou de uma comunidade de difícil acesso. Elas dizem, eu sou de uma comunidade ribeirinha, eu sou de uma comunidade indígena, eu sou de uma comunidade quilombola. Ninguém diz, eu sou de uma comunidade isolada, porque não existe. Olha, depois que as tecnologias começaram a operar na nossa vida, e principalmente depois da pandemia, né, esse momento trágico que a gente viveu,
a gente se espetou mais e compreendeu hoje o papel que a tecnologia tem nas relações de poder. Quem se apropria das tecnologias tem poder. E quem não se apropria das tecnologias vai ser sempre marginalizado, excluído, oprimido, vulnerabilizado. Então, nós não temos escolha. Ou a gente luta para se apropriar das tecnologias e das vantagens e possibilidades que elas podem nos proporcionar, ou a gente vai ficar sempre a reboque, não é? A gente vai ficar sempre atrás de quem tem acesso à tecnologia, de quem domina a tecnologia, porque hoje você acessa a internet, você acessa os bancos de dados, as informações, você acessa o que está acontecendo no mundo inteiro em tempo real. Entendeu? A gente, pela internet, até hoje, pode imaginar o futuro. Agora, com essa história de inteligência artificial, não é? A gente pode modificar tudo. E a gente pode começar a imaginar como vai ser daqui a 30 anos, 20 anos, 40 anos. E as pessoas que não têm acesso à internet, elas vão ficando para trás. Aliás, não é só o acesso à internet, o acesso à leitura e à escrita também. No Brasil, nós ainda temos 11 milhões de brasileiros que não acessaram a leitura e a escrita acima de 15 anos. Essas pessoas, elas não são cegas, elas têm muitos conhecimentos, mas elas têm uma relação desigual para poder disputar um emprego, para poder sustentar suas famílias. Imagina o que significa você viver no mundo letrado, não, no mundo grafocêntrico, não é? E você não saber ler e escrever. E mesmo assim você está lá vivendo, você está lá trabalhando, você está lá sustentando você e a sua família. Então, eles fazem isso, mas com uma intensa desigualdade. Olha, a desigualdade na sociedade começa pela apropriação da riqueza. Nós temos hoje no Brasil 10% dos brasileiros que se apropriam de 40% da riqueza produzida por toda a sociedade. Entendeu? Enquanto isso, não é? Os 50% mais pobres vão ficando com 10% de tudo que é produzido. Então, pessoal, eu não sei se eu falei demais, mas eu queria dizer assim, da importância que tem a gente ter um grupo hoje, não é, de pessoas que querem elaborar materiais pedagógicos, educativos, não é, considerando a tríplice fronteira, que é uma especificidade de Benjamin Constant, mas considerando os territórios do campo, das águas, das florestas, entendeu? Que é o que existe hoje nos nossos territórios. A gente pode ter a maioria das pessoas vivendo em territórios urbanos, mas a nossa grande extensão territorial, elas estão no campo, nas águas e nas florestas. No Brasil, nós temos 30% da nossa população vivendo nos territórios do campo, das águas e das florestas. Então, nós precisamos fortalecer o pertencimento dessas pessoas. Como é que nós vamos fortalecer o pertencimento dessas pessoas? Organizando um currículo sintonizado com esse processo, realizando a formação de professores, para que eles sejam professores sensíveis a esses territórios, organizando materiais pedagógicos que afirmem o pertencimento deles. Olha, o território não é qualquer coisa. Ninguém vive sem território. Eu aprendi, não é, nas minhas andanças que nós não estamos no território.
Nós não somos do território, nós somos território. Se alguém ameaça o nosso território, ameaça a gente. Se alguém destrói o nosso território, as nossas florestas, está destruindo a nossa vida. Todos nós somos atingidos por barragem, todos nós somos atingidos pela mineração, todos nós somos atingidos pelo desmatamento, pelas queimadas, porque as mudanças climáticas estão alterando a temperatura de todo o planeta, mesmo quem está na cidade. E, principalmente, quem está na cidade sofre todos os impactos do que o agro, o hidromineral e o carbono negócio estão fazendo hoje com as nossas florestas, com os nossos rios. E nós não podemos deixar as escolas serem fechadas, porque se as escolas forem fechadas, os sujeitos vão sair das nossas comunidades. As nossas comunidades vão ficar sem gente. Se elas ficam sem gente, elas ficam disponíveis para a soja avançar, para o garimpo avançar, para a barragem avançar, porque ninguém luta, ninguém protege, ninguém defende. Então, nós temos que guardar a floresta? Temos. Nós temos que guardar as nossas águas, os nossos rios? Temos. Mas nós temos que guardar também as nossas escolas. Escola é vida na comunidade. Uma comunidade que não tem escola não tem vida. Se não tem vida, não tem gente. Certo? Então, pessoal, desculpe, às vezes eu vou me empolgando, né? Vou falando assim mais alto, mas eu queria dizer assim, que bom que eu consegui estar aqui, conversar com vocês. Ainda posso ficar mais um tempinho, se alguém quiser fazer um comentário, quiser me fazer uma pergunta. E, de novo, eu quero dizer, olha, com a presença do Guedin, da Jarliane, não tem como não dar certo, entendeu? Um projeto que a gente esteja fazendo, tá? E que bom que eu estou participando e envolvido desse projeto. Muito obrigada. A alegria é nossa, viu? O prazer é nosso, realmente, de tê-lo conosco, né? E eu costumo dizer assim, o professor é meu orientador no pós-doc, meu supervisor, né? A gente conclui agora, em dezembro, mas sempre nessa parceria. Às vezes que eu convido o professor, viu, professor, dizer assim da sua gentileza, da sua disponibilidade, mesmo com várias atividades, o professor aceita, né? Já veio 2 vezes, 3 vezes em Benjamin, se Deus quiser vai vir a 4ª agora em 2027, e dizer assim que sempre é uma honra tê-lo conosco, com as suas reflexões, análises. Nossa, o senhor é referência para a gente, né? Muito mesmo. Eu vou passar, né, a palavra para quem tiver alguma observação ou fazer algum comentário. Gostaria muito da fala do professor Evandro Guedin, e só dizer assim, professor Salomão, da importância dessa sua fala, viu, para o nosso projeto realmente trazer a Amazônia, né, com toda a sua complexidade e diversidade, para dentro desses currículos, os processos de formação de professores e para a escola, né? E muito obrigado, professor, pela sua fala. Professor Evandro, nos presentei com a sua fala, viu, professor? Uma honra para a gente. Olá, bom dia a todos, todas e todes. É uma satisfação poder estar aqui, mesmo que virtualmente. Agradeço imensamente de coração aos elogios e o carinho do Salomão, por quem também tem um carinho enorme. Talvez, Salomão, nesse projeto a gente consiga uma aproximação, né, de revinculação e de trabalhar junto de novo, numa mesma perspectiva. Eu queria me dar a liberdade, primeiro, de agradecer ao Salomão pela sua fala, pela lucidez do que ele está nos dizendo, né? Eu achei interessante esta observação de dizeres que é muito mais a busca de sistematização de materiais educativos do que material didático, embora o nosso objetivo seja mais um diálogo com a escola e com os professores. Quando dizes da educação, você diz algo que vem mais amplamente do contexto social e cultural
onde o conhecimento tradicional é produzido, elaborado e vivido cotidianamente. E é um universo muito mais amplo do que a escola, e a escola é muito formal do ponto de vista curricular. E a gente sempre pensa mais no aspecto curricular, fortalecendo esse esquema pensado apenas para um modelo de conhecimento que serve às tecnologias hegemônicas, especialmente que fortalecem o sistema econômico capitalista contemporâneo, centralizado no faturamento das grandes fortunas, né? E não na liberdade, na libertação, na autonomia, na autoridade e no poder das comunidades, que são aquelas que gestam o planeta da maneira mais adequada. E esse desenvolvimento dado pelo capital, eu acho que nós temos que começar a recusar, porque chega desse desenvolvimento que nos explora, nos submete e nos mantém cada vez mais submisso à pobreza, à miséria, à fome, vivendo em territórios altamente ricos e cheios de tantas riquezas materiais, culturais, biológicas, minerais e aí por diante. Então, essa sua observação, ela tem uma implicação para aquilo que a gente pode e deve fazer no projeto, considerando o território do Alto Solimões, em particular, aquele território que envolve Santa Rosa, Letícia, Benjamin Constant e Tabatinga, que são múltiplos territórios. Nesse território nós temos, não sei, agora eu precisaria olhar mais detidamente, mas só em Benjamin são 5 etnias diferentes no território do município de Benjamin Constant. Depois, Tabatinga, algumas se repetem, se alteram. Em Letícia você tem outras, em Santa Rosa você tem outras. Embora o projeto não se estenda a Santa Rosa e a Letícia, mas até onde eu conheço, do pouco que eu sei, você foi muito bom em dizer assim, você tem estudantes que pertencem às escolas desses 3 territórios, é fronteira, por um lado, porque você tem os países designados pelas relações de poder, mas nesse lugar, a fronteira é menos importante, o território é mais importante. Os ticunas, por exemplo, eles circulam nessas 3 fronteiras e eles falam uma mesma língua nesses territórios. Então, o território ticuna é um território de múltiplas fronteiras. E acho que você disse muito bem de que o nosso trabalho deve contemplar muito mais os materiais educativos do que um processo, um material didático pensado numa determinada perspectiva. Também gostei da caracterização que você fez da questão da diferença, a desigualdade e a igualdade. Acho que foi uma coisa muito interessante a maneira como você propõe isso, que eu concordo plenamente e defendo que é assim, né? Toda vez que a diferença suprime a igualdade, nós temos que lutar nessa direção. O seu trabalho é demonstração disso, né? Então, promover a igualdade sem homogeneização para garantir que as diferenças sejam o território mais pleno de nossa condição humana. Eu achei muito interessante. A outra coisa que eu queria frisar é que você assume, assim como nós, a epistemologia da praxis como a nossa grande horizonte pedagógico, e não as metodologias ativas. Até porque a gente tem uma crítica mais radical às epistemologias ativas. Eu penso que, em relação à pedagogia tradicional e até a pedagogia, ela avança, mas ainda ela é uma pedagogia da escola nova, né? É uma pedagogia para a formação das elites, não é uma pedagogia para a formação do povo, no sentido de que ela seleciona os melhores e acompanha esses melhores. E nós estamos defendendo que todos têm o direito à educação, todos têm direito à formação, todos têm o direito ao acesso aos bens de consumo, aos bens materiais, aos bens imateriais, aos bens culturais, aos bens espirituais de cada cultura e de cada território, e que nós precisamos cada vez mais preservar esses múltiplos territórios culturais. E você frisou algo que eu também achei muito interessante, que é, assim,
o corpo é o nosso território. Então, se o corpo está sendo ofendido, ele é o território. Se o território está sendo ofendido, o corpo também, porque nós não existimos fora do território, nós somos o território. Essa perspectiva que vem um pouco de Deleuze e Guattari, eu acho, né? Ela, que não é só corporeidade, nós somos corporeidade. Eu venho de uma formação filosófica, então, onde não é possível pensar a vida, a existência sem o corpo. O corpo é a estrutura por onde a existência se dá, e esse corpo é um território, para nós, assim, de múltiplos valores, entre aspas, é um território sagrado, porque é onde a vida se torna plena. E quando este corpo e que nós pensamos muito mais num corpo quanto individual, mas esse corpo coletivo é um território múltiplo e é o corpo da colaboração, é onde nós mais construímos uma identidade plenamente cultural. E num mundo onde a competição é o horizonte máximo, nós estamos aqui defendendo que a cooperação e a colaboração é o nosso horizonte máximo, porque o território mais pleno ele não se realiza no corpo indivíduo, ele se realiza no corpo social coletivo, de uma cultura que se produz, se preserva ao longo do tempo, por coletivos. A memória é uma memória coletiva, não é uma memória de indivíduos personalizada, como defende determinadas perspectivas de um modelo eurocêntrico, por exemplo, centrado na personalidade de indivíduos. Se há um indivíduo que ele é excepcional, é porque uma cultura produziu aquela excepcionalidade. Ele não esse indivíduo excepcional não existe fora daquele contexto. Então, ele é excepcional porque ele é resultado daquele contexto, ele é resultado de um coletivo e de um território que é múltiplo e é produzido coletivamente, é produzido em colaboração. Né? Para que cada um de nós estejamos aqui nessa sala, nós precisamos de 1000 gerações para que a gente estivesse aqui e que a gente possa dar continuidade biologicamente à nossa vida e à vida desse coletivo. Então, eu acho muito interessante isto, de que nós nos orientamos por uma epistemologia da praxis, num contexto de interculturalidade, onde a diferença há de ser respeitada, em prol da igualdade, e sempre que a desigualdade estiver em questão, nós devemos buscar uma igualdade que não seja hegemônica, e para concluir essa minha intervenção, assim, bem de improviso, mais centrada na fala do Salomão e na concordância que tenho com o que ele diz, eu penso que esse território do Alto Solimões, em geral, abrangendo os 8 municípios do estado do Amazonas, mas um território nacional de múltiplas fronteiras, você tem identidades comuns e identidades múltiplas que estão engendradas em diferentes coletivos. E ao produzir materiais educativos, para usar uma expressão que o Salomão usou, o nosso maior esforço deve ser aquele de compor um conjunto de instrumentos que valorizem esses princípios que o Salomão trouxe no debate, da interculturalidade, de combater a desigualdade, do racismo ambiental, de valorização dos múltiplos territórios, porque nesta região geográfica você tem múltiplos territórios socioculturais, de múltiplos coletivos que vão se engendrando e lutando por um espaço para garantir a sobrevivência de cada uma dessas culturas. Eu vejo aquele território do Alto Solimões como muito, muito rico, tem uma história extraordinária, pouca documentada. Eu penso que documentar esta história... Eu não gosto muito daquela expressão que a gente usa, eu gosto mais de ressignificar a história, porque é o presente que ressignifica à luz do passado. Nós não somos o nosso passado, mas o passado
constitui quem nós somos, né? Nós não podemos ficar presos demais ao passado para poder construir novas tradições. Mas nós não somos quem somos sem o nosso passado, sem a nossa história. Ele nos constitui e ele é parte do nosso futuro. Então, nós fazemos parte desta transição entre superar as tradições que nos escravizam e manter as tradições que nos libertam. Essa é a perspectiva com a qual eu trabalho. Obrigado pelo momento de fala. Só de ouvir o Guedin, não é? A gente já levanta um pouco o nosso astral. Obrigado, Guedin, pelas palavras. Professor Evandro, realmente essas reflexões, né, suas, e a gente consegue atingir o objetivo desse primeiro encontro, desse primeiro momento nosso, né? Eu acho que um dos principais ganhos é poder compor, né, poder trazer, é poder ouvir, é poder dialogar com diferentes pesquisadores que estão e que também contribuem muito para, né, para esse campo de ação, de pesquisas, ações que a gente desenvolve aqui no Alto Solimões. O senhor, como conhecedor também, né, da nossa região, com certeza muito vai, e principalmente essa sua fala, e pedir desculpa de alguma forma, mas o senhor falou improviso, mas o senhor nem precisa, né, se preparar com tudo isso que o senhor já tem de acúmulo, e a gente só beber nessa fonte que nos deixa mais animados, assim. Quando a gente propôs, né, professora Grace, a gente teve uma certa preocupação, e a fala do professor Salomão é excelente, né, assim como a sua também, de trazer a gente para ampliar. Eu acho que a gente não tinha dimensão da amplitude que né, esse projeto, né, e realmente a gente queria, nessa perspectiva realmente do território, né, desses saberes e fazeres, trazer a Amazônia, né, e essa luta para não homogeneização, né, dos processos educativos, para trazer a interculturalidade, né, a valorização dos múltiplos territórios, dessas identidades, da luta histórica, né, da história. Então, assim, a gente pensa muito que, às vezes, a gente é estrangeiro no nosso próprio espaço, né, quando, às vezes, a gente vai para eventos, não que eu acho que todo mundo que é desse espaço teria que ter, né, compreender, estudar, ter oportunidades no currículo escolar de estudar os seus territórios, né, de estudar essa história, além da história, da geografia, mas essa formação humana que envolve todas essas disputas nesse campo do currículo, né, que a gente percebe realmente que é uma disputa, e como que a gente faz para romper ou para criar essas fissuras, como chama a Catherine Walsh, né, que o professor Salomão traz também, essas fissuras para transgredir com as políticas que já vêm de cima, né? Que é essa questão da BNCC, da plataformização, né? Desse adoecimento mental dos professores, que a gente tem ouvido bastante, né? Ontem, inclusive, nós estávamos numa oficina dos planos municipais de educação, que já vão começar o movimento para a sua elaboração e construção. Então, com os diferentes municípios do Alto Solimões, né, com a secretaria, com os fóruns de educação, então foram os conselhos, foi um movimento muito bonito, e que a gente já aproveitou também para estar divulgando sobre isso, né? Mas a gente vê um adoecimento muito grande desses professores, e eu acho que trazer essa oportunidade, né? E aí, como o professor Max colocou nesse primeiro vídeo, né, eu acho que a pressa, essa sociedade, como o professor Salomão colocou, da individualidade, da competição, né, e de um currículo que acaba trabalhando nos próprios alunos, não a autoestima, não, e estudar para sair de lá, né? Então, assim, a gente percebe muito, são várias questões nesses anos todos que a gente tem desenvolvido esses trabalhos, e a gente pensou nessa possibilidade, né? Então, já era muito amplo, né, esses materiais pedagógicos, educativos, e não só o didático. Eu acho que realmente o professor trouxe essa contribuição enorme. O objetivo do encontro foi atingido, com certeza. Aí o professor Mário Ticuna colocou assim, né, que realmente
os povos ticuna, né, não só os povos ticuna, mas os povos indígenas de modo geral, eles sem regionalização territorial, né? Então eles estão aqui, estão na Colômbia, vêm para o Peru. Então é esse processo realmente de trabalhar além da fronteira, né? O território realmente, território vivo, né? E então, com certeza, professor, vamos nos aproximar cada vez mais, tá bom? Se Deus quiser ir presencialmente, se eu, né, vai poder vir aqui também no, quem sabe aí, né, nas agendas de vocês, né, que é bem intensas, mas a gente tem a possibilidade agora do virtual, né, que é excelente, né? Então, lhe agradecer muito, né? Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma fala, as meninas que estão aqui. Tá, professor Evandro, pode falar, professor Evandro. Perguntas para o professor também. Mário também gostaria de falar. Pode falar, professor Evandro. Não, eu queria abrir um parênteses, né, Jaliane, em parte para agradecer a minha inclusão nesse processo, no projeto PAINTER, que vocês construíram lá mais atrás, e parabenizar pela iniciativa e reforçar com isso que Salomão falou e com isso que eu estou dizendo, da necessidade desse trabalho coletivo, que ao produzir esse material a gente contribui significativamente para a construção de uma memória histórica e coletiva desses múltiplos territórios do Alto Solimões, nesse caso liderado por Benjamin Constant e por esta universidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, seu, da Grace e das colegas que estão aí acompanhando e trabalhando junto. Obrigado. Certo, professor. Muito obrigada. O professor Mário. Bom dia. Nomanguê, professora Jaliane, somente, como o colega falou, né, somente agradecer pela acolhimentos, pelo projeto também, que se torna cada vez mais dessas aproximação do que os colegas já colocaram, né, saindo, digamos, no palco, querendo se tornar algo que já foi discutido por muito tempo. A relação de valorização dos saberes, né? Que, na verdade, não é só uma pessoa que tem mais conhecimento do que outros povos, né? Tá certo? Então, queria já colocando dessa parte, quando ele fala a questão de ensino, produção de materiais, né? E que o projeto ela tem esse foco realmente para trabalhar junto. Quando eu falo trabalhar junto, é a relação em forma de conhecimento, trazer juntos, né? Valorizar, dar realmente a visibilidade desses histórias, dessas ciências, né? Que sempre a gente fala. A professora Jarliane colocou agora na última fala, né, sua, quando a secretaria já começando a planejar, mas outros professores ainda não têm essa visão, não tem essa, digamos, de harmonia, quando se trata da relação principalmente a relação de educação da floresta, educação diferenciadas, mais do que muitos pensadores, escritores colocaram nos seus estudos, né, quando se fala a questão de educação diferenciada, né, não é somente, né, digamos, domesticar, mas sim dar essas visibilidades. Quando se fala a questão de pedagogia diferenciadas, né, não é daquela pessoas que, como se fosse trazendo do conhecimento escrito só para uma pessoa e a gente também tem que aprender do que já foram feitos. Então, com esse projeto que a gente vamos construir juntos, de acordo com a realidade, e agradeço também muito a fala do professor Salomão, quando ele colocou a interculturalidade com o objetivo de combater, claro, racismos, né, e ao mesmo tempo preconceitos, que sempre ainda prevalece, não somente aqui em Benjamin Constant, mas em todos os territórios.
recentemente coloquei uma das partes, né, do chat, quando eu falo a questão de indígena, nós não temos regionalização do território, porque a gente vive em todos os territórios, a gente presente está lá na Colômbia, Peru, não somente como a professora colocou, mas sim em todo. Então, esses conhecimentos precisam ter esses diálogos, porque a gente está lá na Colômbia, não sei como é que essa comunicação, esse aprofundamento desses diálogos, desses ensinos dentro das escolas, quando se trata da relação. Acho que ontem, uma das professoras dando a aula, acompanhando ela também nesse processo, né? Ensinando os alunos ticuna com ticunas. Tá certo? Um exemplo só, mas não é questão de criticar os colegas. Aí, de repente, veio uma professora. O que vocês estão desenhando? A questão de caracol. Caracol regional daqui aos Solimões. Não sei se todo mundo conhece também. Aí, de repente, falando, por mais que os professores, eu respondendo a professora, por mais que você não tem essa conexão com o seu território, você vai perder a riqueza desses saberes. Então, por isso, é preciso, é importante o professor que está lá na sala de aula, que realmente se aprofunda na pesquisa, para conhecer, por mais que a gente não está lá diariamente, mas a gente tem que se comunicar. Então, esses conhecimentos precisa a gente levar novamente dentro da sala de aula, para que não somente dentro da sala de aula também, porque o pensamento dessa escola há muito tempo é isso, impor, domesticar, né? O pensamento da gente não é mais fazer isso. Claro, dando valor e, ao mesmo tempo, a afirmação da identidade e dar valor à autonomia para os nossos alunos. Eu acho que isso é importante. Gostaria de frisar apenas os comentários que os colegas já fizeram, né? Muito obrigado. Meu nome, para quem não me conhece ainda, professor Mário, atualmente acompanhando também do meu carreira acadêmicos, né? Quase na reta final do meu doutorado. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. Obrigada, Mário, pelas tuas palavras, né, pelos teus conhecimentos aí compartilhados. Com certeza, muito, né, dessa tua produção, dessa tua pesquisa vai contribuir muito com o nosso projeto, não tenho dúvidas. E realmente essa valorização, essa identidade, a interculturalidade precisa estar mais presente, como nós já frisamos aqui. Muito bem, professor Mário, muito obrigada. Eu acho que o Salomão Clemente, por gentileza. Bom dia, professores, professoras, caros guerreiros, parentes. Só vou agradecer de fazer parte desse projeto, agradecer a professora Jarliane, os demais professores, de fazer parte desse diálogo, que eu chamo de ancestral. Eu trabalho com questão ancestral, sou colaborador com o povo ticuna, e trabalho com sanções do Peru, Colômbia e Brasil. Então, nessa atividade do projeto, eu irei colaborar com o meu trabalho também. Eu sou colaborador também do Museu Magda, em Benjamin Constant, do Museu Nacional também em Rio de Janeiro também, juntamente com o professor João Pacheco. Então, como o professor está falando sobre o nosso corpo, o território, né? Então isso que nos define, essa nossa narrativa dos anciões, isso é que nos define de quem somos. Então, esse projeto é muito motivador, para mim, eu trabalho com o meu povo, com conhecimento ancestral. Então, só agradecer. Eu trabalho também com educação escolar indígena, de construção dos materiais que eu chamo de materiais cosmopedagógicos,
materiais que nos conectam, materiais que nos conectam com o nosso antepassado, com nossos anciões e com nosso conexão espiritual, né, que eu chamo de cosmoconexão. Então, é um prazer, né, enorme para mim fazer parte desse projeto motivador. É isso, tá bom? É um agradecimento. Moente, professor Salomão. Salomão, não lembro como é que tu chama a nomenclatura que você deu aí no teu TCC. Depois tu escreve aí no chat, tá bom? É interessante, assim, para a gente refletir. Teu trabalho realmente foi muito significativo do teu TCC da especialização, para a gente também refletir naquilo que a gente já vinha propondo, né? Mas contribuiu muito, não tenho dúvida da tua contribuição, né? O Salomão trabalha aí e aí a gente também está privilegiando nesse trabalho como um dos processos aí de produtos, né? Dentro da educomunicação, a possibilidade de vídeos documentários, né, dos anciãos e desses saberes, das histórias, né, e toda essa memória aí para poder também estar fundamentando essa possibilidade desses materiais pedagógicos. Tá, Salomão? Muito obrigada aí, viu, pelo teu aceite, pela continuidade nessa nossa parceria, nesse trabalho. Nós não tem mais ninguém inscrito, a gente coloca um vídeo do professor Salomão para a gente encerrar, tá bom? E dizer da alegria, lá da gente estar iniciando, que a gente tenha muita saúde, nós e nossos familiares, nossos amigos, a todos e todas, para a gente, e essa motivação de continuar, né? Às vezes a gente, mas são já 20 anos aqui, e aí cada um tem a sua experiência, a sua trajetória, né? Mas do tanto que a gente carece, né, desses momentos para esse combustível realmente, para a gente continuar nessa caminhando juntos e juntas, um dando força para o outro, né? Que a gente tenha muita saúde e motivação e muito sucesso, né? Muito sucesso nessa nossa nova empreitada. Muito obrigada. Passar para a professora Grace, tá bom? E muito obrigada mesmo, gente. A gente continua aí nesse nosso trabalho. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, né? E desejar que seja um projeto muito bem executado, né? Com muita fluidez e também que a gente possa aí conseguir não só executar o projeto, seja um projeto, né, universitário em si, mas que a gente possa também aprender. Sempre falo para a Jarliane que, para mim, que não sou da região, tudo que... Sempre quando a gente vai para esses lugares, quando a gente se propõe a fazer pesquisa no contexto do Alto Solimões, aqui em Benjamin Constant, eu sempre aprendo mais do que a gente pode ter a possibilidade de contribuir, né? E aí, hoje, ouvindo o professor Mário e o Salomão, né? O professor Mário e o professor Salomão, para mim também já é uma grande aprendizagem, e eles confirmam aquilo que o professor Salomão Raj trouxe aqui na sua fala, e o professor Guedin também, né? Então, assim, dizer que estou muito contemplada, muito feliz de ter vocês na nossa equipe, tá bom, professor Salomão e professor Mário? Dizer, assim, que contar com vocês, que são pessoas que estão lá no território, contar com vocês, que são profissionais, que estão agindo, que estão lá, que vão saber direcionar, porque como o professor veio e falou para a gente, né, que a termologia que ele utiliza é outra, de outra forma, e aí a gente eu aqui, a Jarliane, né, nossa, né, a gente não tinha essa perspectiva. Então, assim, aprender é sempre dessa forma, a gente sempre vai modificando e tendo outras visões. E desenvolver esse projeto lá na escola, indo com vocês, tendo a perspectiva, né, de professores chicuna, em formação, que eu falei assim, nossa, né, que chique, tudo fazendo doutorado. Então, isso é uma coisa muito legal de ver e estar aqui presenciando juntamente com vocês. Então, espero, né, que a gente, nos próximos encontros, possa também estar aí, porque o projeto está pronto, a gente tem os objetivos, mas aí a gente vai articulando conforme o território, conforme as vozes desse território. E as vozes desse território são vocês, né? E a gente precisa muito ouvir vocês para ter essa articulação de como a gente vai colocar em prática, tá? Porque agora a gente tem aqui um projeto pronto no papel. E aí, né, eu e a Jarliane, juntamente com a Francisca, juntamente com a Suzy, com a Elizabeth, com a Miriam, que está aqui atrás, ali,
né? Com a Cristiele, que está aí no Meet, né? Espero contar com a Nazilene, que está saindo, mas eu espero contar com ela, que eu vou arrastar ela, né? E com vocês, professores do território, né? Para a gente poder, então, fazer uma belíssima, uma execução de um projeto muito significativo para esses professores, tá? E aí nós temos, né, essas perspectivas, né, epistemológicas, com a praxe do professor Eguedin e do professor Salomão. Então, assim, é uma equipe que, para mim, na minha perspectiva, não tem como dar errado, tá? Porque nós temos as pessoas que estão, né, anos-luz comparada à minha Jarliane, em estudo, perspectiva, de entender o que é o estudo dos povos da água, da floresta, na perspectiva indígena, que é o professor Evandro e o professor Salomão. E aí nós temos os professores, né, o professor Salomão e o professor Mário, que são professores do território, informação. Então, assim, nós temos estudos para o projeto conseguir alcançar os objetivos propostos e muito além do que a gente pensou, porque na hora de pensar, né, eram apenas ali as nossas cabecinhas querendo ali fazer algo nesse território, nessa universidade, que a gente sabe como é difícil a gente competir com outros projetos e a gente conseguiu, né? Então, assim, minha fala vai nesse sentido de que a gente tem uma equipe, tem tudo para dar muito certo. E hoje, vendo, porque eu não conhecia os meninos, né, o Salomão e o Mário, então, assim, vendo a fala deles, sabendo que eles fazem parte dessa equipe e de quanto eles podem contribuir na hora que a gente for pensar esses materiais pedagógicos, né, a gente for pensar esse diálogo com os professores, a gente for pensar tudo isso. Então, assim, vocês são as vozes desse território para poder articular essas ações com a gente. Então, assim, eu estou muito feliz de ter visto vocês aqui, de vocês terem falado, e contamos com vocês, tá? Muito obrigada pela participação de todos, e espero não, tenho certeza que vai ser um brilhante projeto, e muito obrigado por estarem aqui e por ter dado, né, ter dado as mãos para a gente. Também temos aí a participação do professor Max, assim como também do professor Patrícia, da professora Edilanê, também compõem o projeto, são professores também do NC, e o Max é em processo formativo, também vai ser uma grande ajuda para a gente, né? Então, assim, todo mundo, para mim, não tem como não dar certo, né? Já deu certo desde esse início. Então, muito obrigada, gente. Essa é a minha fala. Sempre sinto muito realizada em aprender com vocês que estão aqui, que são do território, tá? E de ouvir, né, sempre e aprender sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Grace, excelentes palavras, excelentes mesmo, frisou muito bem. É um projeto que a gente enviou para submissão, mas que ele não está amarrado, né? A gente pode muito bem fazer modificações, tá bom? E nesse processo aí a gente vai, com certeza, êxito, né? Êxito nesse processo todo. A Francisca, né, que está aqui, é nossa bolsista. Vamos lá, então, ao vídeo para a gente encerrar. Valeu todo mundo. Amazoniza o mundo! Levanta o mundo, vem amazonizar. A floresta tem jeito, ela fala, ensina esse povo a lutar. Levanta o mundo, vem amazonizar. A floresta tem jeito, ela fala, ela ensina esse povo a lutar. A Amazônia sangra com liberação. A Amazônia sofre com o negócio. A Amazônia chora com desmatamento. A Amazônia morre com a exploração. Levanta mundo, é amazonizar. A floresta tem jeito, ela fala, esse povo a lutar. Levanta mundo, é amazonizar. A floresta tem jeito, ela fala, esse povo a lutar. A Amazônia grita, outra vez ancestrais. A Amazônia existe, não vem viver. A Amazônia luta, fora de cada lugar. A Amazônia vive, para o mundo existir. Levanta mundo, vem amazonizar. A floresta tem jeito, ela fala, ela ensina esse povo a lutar. Levanta mundo, vem amazonizar.
A floresta tem gente, ela fala, ela ensina esse povo a lutar. Nada sobre a Amazônia, tem o sol da Amazônia. Nada sobre a Amazônia, tem o